Começa agora o Jornada, uma produção de toda a Justiça do Trabalho. O programa destaca ações e projetos do Judiciário do Trabalho que beneficiam toda a sociedade. Nesta edição, vamos até o município de Bento Rodrigues para saber como ficou a região depois do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais. Vamos conhecer a história dos trabalhadores da cidade que tiveram que se mudar e recomeçar a vida depois do desastre. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas do encanador e do proprietário da loja prestadora de serviços são respondidas por um juiz de Ribeirão Preto, São Paulo. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, nossa parada é em João Pessoa. Vamos conhecer o ofício de uma artesã que fabrica rosas de madeira. Tudo isso e muito mais, o nosso Jornada começa agora. Há quase 2 anos, o país acompanhou o pior acidente da mineração brasileira, o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, que devastou o município inteiro, deixando para trás mortos, desabrigados e impactos ambientais incalculáveis. A equipe do Jornada viajou até o local do acidente para acompanhar como os trabalhadores da região vivem hoje, o que eles fazem para sobreviver e quais as expectativas para o futuro. Veja na reportagem especial. São cerca de 55 quilômetros do município de Mariana, em Minas Gerais, até o distrito de Bento Rodrigues. Um bom pedaço do caminho só de estrada de chão. Logo na entrada do distrito, as placas alertam para o perigo. Hoje a entrada só é permitida com a autorização da Defesa Civil. O local é considerado perigoso por causa da instabilidade do solo. Em novembro de 2015, ocorreu o mais grave acidente da mineração brasileira no município de Mariana, em Minas Gerais. A tragédia veio logo após o rompimento de uma barragem da mineradora Samarco, controlada pela Vale e pela BHP Billiton. O rompimento provocou uma enxurrada de lama que devastou o distrito de Bento Rodrigues. A análise documental realizada pelo Ministério do Trabalho concluiu que o desastre ambiental resultou de uma combinação de problemas estruturais e falhas operacionais. Quase 2 anos após o rompimento da barragem de Fundão, esta é a situação do local. A lama secou e o mato cresceu entre os destroços das casas. Geladeiras pelo chão, móveis em cima dos telhados, colchões e brinquedos espalhados. Ficou tudo pelo caminho. Além de destruir o distrito de Bento Rodrigues, os rejeitos da barragem que se rompeu também poluíram o Rio Doce. O desastre ambiental, considerado o maior do país, matou 19 pessoas e deixou cerca de 600 desabrigadas. A maioria dos trabalhadores do distrito de Bento Rodrigues vivia da agricultura. Depois da tragédia, praticamente todos perderam as fontes de sustento. Mas para onde foram essas pessoas? Onde elas trabalham agora? Desde dezembro de 2015, a Samarco, que pertence à Vale, e BHP Billiton se comprometeu por meio de um termo de ajustamento de conduta, junto ao Ministério Público de Minas Gerais, a pagar um auxílio financeiro às famílias atingidas, além de moradia. Desde então, todos vivem em Mariana. Para complementar a renda, muita gente teve de recomeçar. Um exemplo de superação veio dessas 7 mulheres, que já trabalhavam juntas há 10 anos em Bento Rodrigues, produzindo a tradicional geleia de pimenta biquinho. 4 meses depois do rompimento da barragem, elas voltaram a preparar o produto. No início, nós ficamos muito perdidas, né, sem saber o que fazer, mas depois nós fomos retornando, né, encontrando com as colegas e a gente reanimamos tudo de novo, né? Começamos a trabalhar direitinho. Nossa, aí foi bom. Às vezes a gente até pensa que é um sonho ainda, né? Nem parece que aconteceu aquilo, não. É muito difícil. Mas, aos poucos, a gente está se reerguendo. É aqui no bairro da Colina, em Mariana, que agora funciona a fábrica de geleia. Como a antiga não foi atingida, elas aproveitaram todos os equipamentos para recomeçar o trabalho. O espaço alugado, que leva o nome de Associação Geleia de Biquinho, diminuiu,
são só 3 cômodos. A produção também foi reduzida, já que toda a plantação foi destruída durante a tragédia. Aqui a gente só produz a geleia. Lá não, lá a gente ia cedo, que a gente plantava verdura também, né? Tinha hortaliças também, então a gente saía cedo, até por volta das 10 horas a gente estava na horta, né? Plantando as hortaliças, cuidando da pimenta, tinha que jogar água, colher pimenta, né? Assim, uma vez por semana, quando era na época da colheita. Então lá a gente tinha bastante trabalho. Mas aqui não, aqui é só a produção mesmo. Mas apesar de não terem mais a colheita, as vendas aumentaram. Aqui a gente está vendendo mais um pouco, né? Não que a nossa geleia não fosse conhecida, que isso já é conhecida, graças a Deus, há bastante tempo. Mas aqui a gente está vendendo mais, porque aqui a pessoa vem, pega um vidro, 2, tem gente que pega uma caixa, né? Então, assim, aqui a gente está vendendo mais geleia. No depósito estão estocadas as pimentas que sobraram quando aconteceu o acidente. Eram mais de 800 quilos de pimenta. Hoje falta pouco para acabar, mas as trabalhadoras contam que a empresa responsável pela tragédia se comprometeu a comprar matéria-prima até que seja decidido onde será a nova plantação, para que a fábrica continue a todo vapor. É um momento de superação muito boa para a gente, porque para estar começando tudo de novo, né? A gente imaginava assim, de parar, né? Acabar tudo, né? E Deus está ajudando que a gente está aqui com a fábrica de geleia de novo. Para elas, a geleia tem um gostinho diferente, de luta e perseverança. E apesar de Mariana não ser o lar dessas mulheres, aqui é onde elas estão construindo uma nova vida. Lá a gente se via todo dia, né? Eu falo que é a casa das 7 mulheres. É 7 mulheres que trabalham junto. Então, assim, lá a gente é muito amiga, encontrava todo dia, toda hora. E aqui foi bom esse espaço pra gente, porque a gente conversa, distrai, né? Uma chega triste, outra chega alegre. E aí a gente vai indo. Tá sendo bom para nós aqui. Por isso, pelo menos a gente está podendo encontrar. Graças a Deus está dando certo. Continua dando certo. Zezinho do Bento também era morador do distrito de Bento Rodrigues. Depois da tragédia, veio morar no município de Mariana. E aqui recomeçou a vida. Para pagar as contas do mês, ele continua vendendo diferentes tipos de biscoitos, próprios do estado de Minas Gerais. A gente vende biscoito, ajuda muito na sobrevivência e também ajuda a minha mente, porque imagina você perdendo tudo, uma atividade que você fazia e você não fazer ela agora perdendo tudo. E a venda de biscoito, não, eu converso com um, converso com o outro, bate-papo com um, bate-papo com o outro, arrecada um dinheirinho, não é tanto, mas é uma inteira boa que ajuda a gente bastante. Para Zezinho, nada se compara ao lar, que era Bento Rodrigues, mas afirma: é preciso seguir em frente. Com 72 anos de idade, não é agora que eu vou deixar de fazer as coisas que a gente fazia antes. Zezinho assumiu a presidência da Associação Comunitária de Bento Rodrigues e participa das reuniões com o Ministério Público. Em uma delas, foi feito um acordo com a previsão de que até 2019, a Samarco construa uma nova cidade em um terreno conhecido como Lavoura para essas pessoas morarem. As expectativas de quem viu toda uma cidade ser devastada são muitas. Assim que começar o reassentamento, eu vou ir para lá acompanhar a obra também, para a gente ver se a gente consegue voltar para o Bento e tornar, a gente sabe que não vai ser igual. Mas uma semelhança muito próxima, com certeza vai ser, que a gente está lutando para isso. O nosso sonho é que todo mundo volte para lá, tenha suas casas, suas moradas e que a gente continue plantando a nossa pimenta, colhendo e fabricando a nossa geleia. O sonho de que todo mundo, a esperança que todo mundo tem é esse. Mas a gente tem esperança que vai conseguir suas casas de novo. Novo Bento. Vamos acompanhar algumas decisões de destaque da Justiça do Trabalho no nosso Giro pelo Brasil. Um açougueiro que perdeu o dedo indicador da mão esquerda em uma máquina de amaciar bife vai receber indenização por danos materiais, como pensão vitalícia. O pagamento terá como base o salário informado na petição inicial, cerca de R$ 1.200, multiplicado por 15%, valor correspondente ao total da incapacidade, com reflexos em 13º salário e férias. Para o TRT da 14ª Região, a empresa deveria possuir um fiscal para checar se os trabalhadores cumpriram as regras de segurança e o devido cuidado com as máquinas.
O TRT do Rio de Janeiro condenou a Transpetro a indenizar por dano moral no valor de R$25 mil a filha de um empregado que havia sido designado a longas viagens, mesmo sendo diagnosticado com câncer em estágio avançado. Para o regional, a empresa foi omissa ao ignorar o resultado de uma tomografia que revelou que o câncer havia atingido o pâncreas e os rins, o que posteriormente levou o trabalhador à morte. O TRT da 11ª Região, que abrange os estados de Amazonas e Roraima, determinou a nomeação de 3 candidatos aprovados em concurso público da Caixa Econômica Federal. O regional concluiu que o banco havia preterido os trabalhadores em decorrência da contratação de terceirizados, ação proibida pela Constituição Federal. Em caso de descumprimento, a Caixa vai pagar multa diária individualizada de R$100 até o limite de R$10 mil. Daqui a pouco, no quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas do encanador e do proprietário da loja prestadora de serviços são respondidas por um juiz de Ribeirão Preto, São Paulo. E ainda hoje, no quadro Meu Trabalho é uma Arte, nossa parada é em João Pessoa. Vamos conhecer o ofício de uma artesã que fabrica rosas de madeira. Nós voltamos em instantes. Chegou a hora de conferir iniciativas que ajudam a aprimorar os serviços da Justiça do Trabalho no JT em Ação. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Renato de Lacerda Paiva, realizou correição ordinária no TRT da 2ª Região em São Paulo. O corregedor se reuniu com magistrados e servidores do regional e visitou a Escola Judicial e o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas. Alunos de uma escola municipal de São José de Ribamar, no Maranhão, receberam a visita de servidores do TRT da 16ª Região. O encontro faz parte do programa TRT na Escola, que tem o objetivo de fomentar debates sobre o trabalho escravo, o trabalho infantil e trabalho seguro, bem como disseminar informações sobre direitos trabalhistas com noções básicas de direito do trabalho. Cerca de 60 alunos e professores de direito de diversas faculdades do Paraná assistiram a uma aula magna com o coordenador do projeto Horizontes, do TRT da 9ª Região. Foram discutidas questões relativas ao processo do trabalho e às mudanças trazidas pela reforma trabalhista. O projeto tem como finalidade rever processos parados nos arquivos das varas do trabalho de Curitiba, além de promover o encontro dos litigantes para tentar fechar acordos. Seja patrão ou empregado, todo mundo quer saber mais sobre os direitos trabalhistas. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, vamos conhecer as dúvidas do encanador e do proprietário da loja prestadora de serviços. Elas vão ser respondidas por um juiz de Ribeirão Preto, São Paulo. Em caso de reclamação trabalhista, se a minha carteira de trabalho não for assinada, o que eu posso apresentar como prova no processo? Você pode provar a existência de contrato de trabalho com testemunhas, que geralmente serão pessoas que trabalharam com você na empresa ou pessoas que trabalharam em empresas com as quais a sua empresa mantém relação comercial. Essa forma de prova é muito aceita na Justiça do Trabalho. Outra forma também interessante, caso você tenha cópia de documentos que você tenha utilizado durante essa prestação de serviço, é muito interessante que você as use, porque aí você não só fará prova do contrato de trabalho na Justiça, como também você conseguirá que esse reconhecimento do contrato de trabalho tenha validade perante a Previdência Social. Além da carteira de trabalho, existe algum outro documento obrigatório que eu tenho que preencher na contratação do empregado? O principal documento a ser preenchido na contratação do empregado é a carteira de trabalho mesmo. Mas existem alguns outros documentos em algumas situações específicas que também precisam ser preenchidos. Se o contrato de trabalho for por prazo determinado, esse contrato precisa ser elaborado e preenchido. Outra coisa que não deve ser esquecida é que é muito comum, quando da contratação, ser firmado um contrato de experiência, que é outro documento que precisa ser elaborado e preenchido pelas partes.
E também tem algumas questões burocráticas que você, como empregador, não pode se esquecer e tem que se atentar. Primeiro, o preenchimento da ficha ou do livro de registro de empregados a respeito dessa contratação, a inscrição do trabalhador no PIS, que normalmente, se ele não tiver, o que acontece quando se trata do primeiro emprego, também elaborar um acordo de prorrogação de horas, se você e o trabalhador assim combinaram, e finalmente, nunca se esquecer do exame admissional, que é obrigatório por lei. Existe alguma situação em que eu possa vir a perder o direito às férias? O trabalhador terá direito a 30 dias de férias por ano somente se no período aquisitivo ele não faltou mais de 5 vezes. E se ele faltou mais de 32 vezes durante o período aquisitivo, ele perderá o direito às férias. Além dessa situação do tempo que o trabalhador efetivamente prestou serviço para o seu empregador, existem outras situações que eventualmente podem tirar o direito às férias do trabalhador. A primeira delas, que é uma situação pouco comum hoje, é quando o empregado deixa o emprego e não é readmitido num prazo de 60 dias. Aí ele recebe a indenização das férias e se ele for readmitido num período posterior a 60 dias, começa um novo período aquisitivo, aquele período anterior ele perde o direito ao gozo, embora tenha recebido a indenização. Existe outra situação também em que algumas vezes a empresa concede licença ao trabalhador remunerada, ou seja, ele não trabalha, mas recebe os salários. Se ele receber licença remunerada por um prazo superior a 30 dias no período aquisitivo, ele também perderá o direito às férias. Pode acontecer também de empresas paralisar suas atividades por conta de força maior, uma enchente, uma calamidade pública. E se essa paralisação for superior a 30 dias e a empresa, pagar o salário do trabalhador durante esses 30 dias, ele também perderá o direito às férias desse período aquisitivo. E, finalmente, a última hipótese é, caso o trabalhador tenha recebido da Previdência Social um benefício de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses durante o período aquisitivo, ele perderá o direito às férias. Lembrando que esses 6 meses não precisam ser contínuos. Se ao longo do período aquisitivo o trabalhador recebeu mais de 6 meses desse tipo de benefício previdenciário, ele perde o direito às férias. Nos contratos por prazo determinado, se eu dispensar o empregado antes do término do contrato, o que devo pagar ao trabalhador? A legislação, mais precisamente o artigo 479 da CLT, diz que nos contratos que têm o tempo de duração determinado, ou seja, a data de início e a data de final já combinada entre empregado e empregador, se o empregador despedir o empregado sem justa causa, ele precisa pagar metade dos salários do tempo que falta até a data final do contrato. No próximo bloco, assédio sexual. Saiba o que caracteriza essa prática criminosa e como se defender. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos conhecer o ofício de uma artesã que fabrica rosas de madeira lindas e delicadas. Nós voltamos daqui a pouco. O assédio sexual no trabalho é mais comum do que se imagina e as mulheres são as principais vítimas dessa prática criminosa. O TRT de São Paulo julgou só no ano passado 1.364 processos por assédio sexual. Em 2017 já são 280 reclamações trabalhistas. Veja na reportagem o que fazer nesses casos e como a Justiça do Trabalho pode ajudar a combater o problema.
insinuações, cantadas, contatos físicos forçados. O assédio sexual causa constrangimento e humilhação à pessoa assediada. E embora não se restrinja às mulheres, elas ainda são as principais vítimas. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha em fevereiro deste ano aponta que em todo o país, cerca de 40% das mulheres haviam sofrido algum tipo de assédio nos 12 meses anteriores. A rua ainda é o ambiente mais comum. Além disso, a maior parte dos casos ocorre quando as vítimas estão alcoolizadas, durante abordagens agressivas em festas, no transporte público e até mesmo no trabalho. O assédio sexual é uma conduta criminosa descrita pelo Código Penal como constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Na esfera trabalhista, há decisões que dispensam a hierarquia. É o que nos explica o juiz do trabalho, Vitor Coim. No caso do assédio sexual especificamente, é necessário que haja uma agressão de conotação sexual de forma reiterada a determinada pessoa. Não necessariamente a agressão vai partir de um superior hierárquico. É possível também que essa agressão parta de algum colega. Em 2016, somente no TRT de São Paulo, foram abertos 1.364 processos trabalhistas por assédio sexual. Este ano, apenas entre janeiro e março, 280 reclamações já foram recebidas. O empregado, enquanto postulante na Justiça do Trabalho, ele vai poder optar quem ele vai colocar no polo passivo da ação, ou seja, quem vai responder pelos atos que ele reclama. Ele pode optar em colocar apenas a empresa, ele pode optar em colocar a empresa e o agressor, assim como, aí é mais controvertido, ele pode optar em colocar apenas o agressor no polo passivo da ação. Na ação trabalhista, o assédio comprovado pode gerar rescisão indireta do contrato de trabalho, garantindo à vítima verbas rescisórias, como na demissão sem justa causa. É possível ao empregado pedir indenização por danos morais e por acidente de trabalho, caso fique comprovado dano psicológico. Pode ainda ser solicitado que o processo corra em segredo de justiça e existe a chance de afastamento do assediador do ambiente de trabalho. Em alguns casos, a conduta do assediador pode ser caracterizada como um crime ainda mais grave. Isso porque, em 2009, a legislação ampliou a definição de estupro como sendo qualquer contato físico de natureza sexual não consentido. Independente da existência do processo trabalhista, ainda que alegando assédio sexual, a vítima pode sempre ir à delegacia, como se trata de crime, e fazer um relato dos fatos. E nós, como juízes do trabalho, quando verificamos a configuração da existência de assédio sexual num processo trabalhista, temos que, ainda que seja um crime por representação da vítima, mas nós temos por dever de ofício, expedir ofício ao Ministério Público, comunicando a possibilidade de existência de infração penal. Apesar da quantidade de ocorrências, o número de denúncias ainda é bastante reduzido. Uma estimativa da Organização Internacional do Trabalho aponta que, em todo o mundo, mais de 50% das trabalhadoras já sofreram assédio sexual, mas apenas 1% dos casos é denunciado. A denúncia ajuda com o resultado no processo de educação mesmo, não só a punição para aqueles que assediam, tanto as empresas quanto o assediador, mas também para ensinar, de disciplinar a condução das relações de trabalho dali para frente. Muito delicadas e coloridas, as rosas de madeira feitas por uma artesã que vive em João Pessoa, na Paraíba, encantam os turistas da região. É o que você vai ver no quadro Meu Trabalho é uma Arte de hoje. Eu sou Sandra Valdujo, eu sou artesã, desenvolvo vários trabalhos em madeira, cerâmica, borracha. E esse trabalho é o mais antigo meu, que são as rosas de madeira. A gente já faz há uns 15 anos. E comecei, lógico, fazendo todo o manual, mas aí, pela dificuldade, meu marido acabou desenvolvendo uma máquina que corta a madeira bem fininha e já corta as pétalas, né? E aí a gente só monta as pétalas. A gente tem um ferrinho, né? Um arame, que ele é flexível. A gente forra ele, tem uma bolinha de isopor e a gente vai colando as pétalas aqui e vai formando assim essas rosas.
Eu sempre gostei de rosas, né? Gostei de flores. Às vezes a gente fazia alguma flor de pano e falava, poxa, pano logo estraga. Fazia de papel, logo estraga, né? Então queria uma coisa mais duradoura. E foi vendo que a madeira é uma coisa que não aparenta ser tão artificial, fica uma coisa bonita e a durabilidade é muito maior, né? Vendia só essas rosas em feiras de artesanato e vendia também aqui num ponto turístico aqui da Paraíba. E hoje a gente vende até uma revenda, né? Que é uma bicicleta que a gente desenvolveu, que fica super bonito com as rosas e as pessoas colocam nos shoppings. Então hoje a gente já tem vários representantes que vendem as rosas em Belo Horizonte, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, né? Então acabou a gente tendo que fazer mais rosas. Aí ficou bem complicado assim. Então a gente não tinha uma estrutura, a gente não tem um galpão grande, nada para fazer isso. Então a gente acabou ensinando várias pessoas a desenvolverem o trabalho assim por etapa, né? Nós já tivemos casos de uma noiva, que inclusive de Brasília, que ela veio passar aqui a comemoração de 5 anos de casamento e ela passou aqui em frente à loja e começou a chorar, de lembrar que tinha as rosas. E ela, inclusive, foi engraçado que ela disse que ela sempre quis achar a rosa de novo para comprar, porque ela deu todas no casamento. Jogou o buquê, acabou dando todas que ela tinha. E quando ela achou, e achou exatamente da cor que era a rosa dela, ela se emocionou bastante. Eu adoro trabalhar com arte, né? E as rosas me deixam muito feliz e saber que deixa feliz muita gente que ganha, né? É uma arte, porque ela embeleza, a arte é tudo que deixa feliz a pessoa, que tem um colorido, que alegra, né? Eu acho que a arte é isso. E o Jornada termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá!